eu trago sempre para este lugar, no púlpito, é o lugar dos livros, a palavra de Deus. É por ela que nós nos conduzimos, nossa bússola, da qual o piloto tanto necessita para se direcionar. A Bíblia nos ensina, ela mesma nos informa, que poderemos ser pessoas bem-aventuradas, bem-aventurado, mais alto grau de felicidade terá o homem ou a mulher que não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. E tal pessoa assim procede e é bem-aventurada. A própria Bíblia revela o segredo para isso. Qual o segredo que faz com que essa pessoa seja bem-aventurada e desta maneira proceda? É o prazer que ela tem na lei ou na palavra de Deus. Tamanho prazer que leva essa pessoa não apenas ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, muito mais do que ler, é meditar. Indo da leitura para a reflexão, tomando pensamento, o nosso ser, e você então pensar, refletir sobre a palavra, ainda que venha ocupar um tempo, um momento, ou até mesmo por todo o viver da sua vida. Dado versículo, uma informação, um preceito, que de repente vai por toda a sua vida norteá-la, ser um marco na sua vida, um princípio que você, meditando na palavra, aqueceu o seu coração. Amém? Então, ler a Bíblia deveria ser para nós algo prazeroso. Amém? Estudar a Bíblia. Os homens de Deus, mencionados na palavra de Deus, destacavam através das suas vidas a palavra de Deus, o poder da palavra. Nós temos vários exemplos. Então, ler, estudar, memorizar, meditar. E o que é que nós estamos fazendo em cada culto aqui na igreja? Aliás, eu ressaltei ainda há pouco que nós começamos com a leitura congregacional da Bíblia. Eu leio responsiva, não é? Eu leio o versículo e a congregação lê o próximo. Eu nos ímpares, vocês nos pares. E lemos em voz alta. Fazemos repercutir, ecoar a palavra de Deus. É um momento solene. Estamos lendo a palavra, bendita palavra do Senhor Deus. É este livro que eu devo procurar, apresentar-me, aprová-lo diante de Deus para manejá-lo, manejar bem a palavra da verdade. Por detrás das minhas ações, decisões, comportamento, atitudes, já imaginou? Palavra de Deus. Por que você é da maneira que é, não é como os demais? Por que Daniel assentou no seu coração não se contaminar? Porque ele tinha uma compreensão vinda da palavra de Deus, da maneira como Deus, pela sua palavra, o havia levado à compreensão que ele deveria então, mesmo em terra estranha, manter-se fiel ao Senhor. Amém? Então, não é qualquer livro, é a Bíblia. Então, tenha prazer na leitura, na lei do Senhor. Então, quando eu sento para ler a Bíblia, eu imagino assim, quando você senta para saborear, alimentar-se, aquela comida, sabe,
que tanto interessa. Você olha assim para o prato, puxa vida, tem momento que até tira uma foto para guardar de recordação. Que prato, que comida, não é? Até a imagem, você chega até a salivar a boca, você está com fome. Que assim tenhamos apetite. A inapetência é algo muito terrível. A falta de apetite é terrível. Já fiquei por momentos da minha vida que eu tinha que fazer o maior esforço possível. Se eu falar minha esposa, não fica brava minha esposa, mas a Célia, ela sabe isso, para mim comer algumas bolachinhas de água e sal. Que dificuldade, uma enorme inapetência devida a uma enfermidade. Mas, estando bem, nós nos alimentamos. Então, alimentos da palavra de Deus. Eu estou indo agora para a primeira carta aos Tessalonicenses. Nós estudamos a palavra de Deus. Nós investigamos, perscrutamos dentro do estudo do texto e tiramos as lições para nossas vidas. E fazemos isso porque é muito importante para o desenvolvimento espiritual do povo de Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler só o versículo 9. Tá, agora eu vou convidar você a colocar-se em pé. E vamos ler apenas o versículo 9. 10. Eu fiquei tanto no 9 que estou com o 9 na mente. É o versículo 10 agora. Esse versículo 10 aqui, eu me ocupei muito meditando nele no mês de abril. Mês de abril, quando eu estava estudando essa porção da palavra aqui, o versículo 10. Eu passei o dia inteiro envolvido lá em abril com esse versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Daqui a pouquinho nós vamos entender quem está falando, do que está falando, para quem está falando, mas já marca aí o título para nós hoje à noite. Ele fala aqui, vós e Deus sois testemunhas. O testemunho da conduta aprovada. O testemunho da conduta aprovada. Vamos nesse momento, Deus abençoe a leitura deste verso. Vamos nesse momento orar perante o Senhor. Eu pensei que daria para o continente lá em Moçambique, o continente africano, em Moçambique, nos acompanhar, longe de tal possibilidade ao vivo, a não ser que alguém lá já está na madrugada acordado nesse momento, é difícil, mais ou menos a diferença de horário de 10 horas, então agora, sendo a hora que é, você coloca mais 10 horas, está dormindo o pessoal. Vamos orar então nesse momento. Deus bendito, nos entregamos, Senhor Altíssimo, para servir o Senhor nesse momento, este servo do Senhor, vindo para estar neste lugar atrás do púlpito, é um privilégio a Deus aqui estar e apresentar-me como instrumento para a preleção, pregação, ensino da palavra do Senhor. Por mim mesmo não há tal condição, senão a que recebemos da providência do Senhor, na obra do Santo Espírito, nos dirigindo, nos orientando, nos levando a uma condição de ensinar, de maneira que cada um aqui possa, de maneira clara, precisa, assimilar e, acima de tudo, perceber, compreender, entender que, sendo a palavra do Senhor, fala, Senhor, conosco, nos toque, nos mova, Pai,
na verdade e compreensão da palavra, vindo a mesma de encontro aos nossos corações. Derruba, Deus, barreiras, obstáculos da terrível incredulidade que assola pessoas neste mundo. Pai, nos dê a convicção pelo Espírito Santo da verdade acentuada, destacada pela palavra do Senhor. Que torne, ó Deus, o verso 10, no qual estamos agora, um versículo que vai muito chamar a nossa atenção, despertar o nosso interesse, Pai. Nos dirija. Eu ainda em oração apresento, além do nosso povo aqui, ó Deus, também aqueles pela transmissão que podem nos acompanhar e os meus colegas, Deus, que eu tenho assumido o compromisso de lembrá-los sempre de púlpito em oração, tanto o André quanto o Jefferson. Ó Deus, a obra do Senhor sobre suas vidas, eu oro no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, obrigado pelo tempo que você, de maneira gentil, colocou-se em pé. O testemunho da conduta aprovada. Criar filhos é uma experiência que quem não teve ainda a oportunidade de estar vivendo isso, certamente alguns não vê a hora de esperar chegar um bebê na casa, uma criança e as fases daquela criança. Deixe-me introduzir para você algo para levar-nos à tamanha ação que nós queremos hoje à noite na palavra de Deus. Uma das últimas instruções, muitas vezes dada a uma criança, antes que tal criança vá passar a noite na casa da vovó, da avó, ou na casa de uma amiguinha ou um parente próximo, uma das últimas instruções dada a essa criança é: comporte-se bem, não é? Certamente, em algum momento da vida, você já falou assim para o seu filho: comporte-se bem. Olha lá, hein? Você vai na casa do tal pessoa, comporte-se bem. Porque você espera, nenhum pai quer ter um filho mal comportado, desobediente. Comporte-se bem. Eu espero que você tenha um bom comportamento, porque do contrário, vai envergonhar os pais. Deus também está interessado no modo, na maneira pela qual nós nos comportamos. E tanto Ele como os nossos companheiros observam, veja lá o que tanto Deus quanto os nossos companheiros observam a nossa conduta. Vão observar a nossa conduta, a nossa maneira de agir, de proceder, a maneira como nós agimos, como nós procedemos. Agora, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, desde o início da igreja cristã, implantada essa igreja pelo Senhor Jesus e composta na vinda do Espírito Santo, o que mais tem chamado desde o início da igreja cristã, o que mais tem chamado atenção, o que mais tem recebido destaque, observação, diz respeito à conduta dos seguidores de Jesus. A conduta dos seguidores de Jesus tem sido um tema muito importante, que tem chamado a atenção. E a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta muitas orientações no que diz respeito como os cristãos devem
se comportar. E não é apenas se comportarem no meio social em que estão vivendo, mas a Bíblia traz orientação. Veja lá, olha que importância. Tanto como eu e você nos comportamos diante de Deus e também diante das outras pessoas. Como que é o seu comportamento para com Deus? Tanto quanto o seu comportamento diante das pessoas. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, destaca isso. A conduta cristã de homens de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo. Aliás, quando nós lemos a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, no prefácio nós entendemos que é uma carta endereçada para a igreja tessalônica, que vem na primeira pessoa, não do singular, mas do plural. Nós, a carta endereçada, Paulo, Silvano e Timóteo. Toda a estrutura da carta é apresentada numa comunicação nós, lembrando-nos, é nós, damos nós. O versículo 10, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos, que é o pronome oblíquo, compatível ao pronome nós, do plural, primeira pessoa, no caso reto, do oblíquo é nós, nos houvemos para convosco, os que crestes. Então tenha sempre em mente aqueles três homens, na figura que eu mencionei, Paulo, Silvano e Timóteo. Você lembra o ano passado, que eu aguçei, estimulei você para o estudo de 1 aos Tessalonicenses e também 2 aos Tessalonicenses? Nós estávamos numa viagem, numa jornada importantíssima, destacando 3 virtudes mencionadas na palavra de Deus. Você lembra das virtudes? Fé, amor e esperança, na ordem: fé, amor e esperança. Falamos sobre a fé, falamos sobre o amor e adentramos para 1 e 2 aos Tessalonicenses para falar sobre esperança, porque em cada capítulo termina com a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chama esperança, paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Mas nos concentremos no versículo 10. O versículo 10 faz parte daquele pacote que nós estamos estudando. Nós vamos contextualizar, tem um contexto dele, mas deixe-me com você dar uma olhada antes que eu destaque o contexto do ministério de Paulo. Deixe-me extrair um pouquinho o versículo 10 e darmos uma mirada nesse versículo 10. Primariamente, esse versículo 10 nos chama a atenção. Tem 2 testemunhas que são mencionadas no versículo 10, bem como o que elas testemunharam. Na linha de raciocínio do versículo 10, tem 2 testemunhas aqui. As testemunhas mencionadas no versículo 10, você já observou quem são essas 2 testemunhas? Já, está vendo só? Quais são as 2 testemunhas mencionadas no versículo 10?
Vós e Deus, a Célia disse, vós e Deus são as duas testemunhas mencionadas por Paulo no versículo 10. O que é que essas testemunhas, essas duas testemunhas, qual é o testemunho? O que elas testificam? O que elas testemunharam? O que elas testemunharam? Ou poderíamos dizer o comportamento de Paulo e seus companheiros. As duas testemunhas testemunharam o comportamento de seus companheiros. Uma das testemunhas está clara a definição: Deus. Esse comportamento apresentado no versículo 10, ele tem a assinatura, ele tem a aprovação mais importante que eu e você precisamos na conduta cristã: Deus. Deus. Ainda que se levante acolá, aqui e acolá, em qualquer lugar por aqui, aqueles que vão dizer, não concordo. Deus, basta. E Paulo vai dizer, Paulo, Silas e Timóteo, é o nós, portanto, de maneira santa, justa e irrepreensivelmente. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, os autores da epístola aos Tessalonicenses, eles afirmam que se comportaram de maneira santa, justa e irrepreensível entre os crentes em Tessalônica. E eles afirmam que Deus é testemunha disso, assim como os próprios Tessalonicenses. E aí você entende que o vós, o pronome vós, se refere a quem? Aos Tessalonicenses. Então quando ele diz vós e Deus, o versículo começa com vós e Deus. Vós quem? Os crentes, os convertidos de Tessalônica. Não é a população de Tessalônica, não, entenda. O vós aqui, ele está dizendo, ou diz respeito aos convertidos de Tessalônica. Agora, quando Paulo diz que eles se comportaram de maneira santa, justa e irrepreensível, o que significa? O que isso significa? Leva você a pensar, a meditar. O que significa Paulo dizer que teve um comportamento, uma conduta de um proceder de maneira santa, justa e irrepreensivelmente? Não só ele, mas tanto Silvano quanto Timóteo. Você percebe como que eles são harmônicos, como a harmonia. Isto dizia respeito tão importante para Paulo, quanto para Silvano, quanto para Timóteo. Estava na praticidade da vida deles. Nós precisamos desenvolver a cada dia a nossa conduta, que Deus aprova. Conduta santa, justa e irrepreensivelmente. Tanto Paulo, quanto Silvano, quanto Timóteo, no ministério, eles entendiam que eles estariam expostos a receber censuras, críticas, pessoas seriam maldosas com eles, seriam acusados de coisa que eles não fizeram. E aliás, a morte de Paulo por condenação, por pena, e ele foi decapitado por um crime que nem sequer ele pensou em cometer.
colocar fogo em Roma, segundo se especula. Eu estava lendo 2 Timóteo, quando Paulo fala, porque sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Ele estava pronto a investir de maneira dinâmica e com grande impulso tudo o que fosse necessário por causa dos escolhidos, daqueles que Deus o enviara para pregar o Evangelho. É uma missão que ele estava pronto e até ser fiel até a morte. E ele, dentre os servos do Senhor, ele muito bem sabia a contagem regressiva para que ele então rendesse o seu espírito ao Senhor, partindo para a eternidade, e consumasse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós muitas vezes achamos que a vida cristã, mas agora eu estou na igreja tal, estamos lá, é uma maravilha. Festa! Acabaram-se os problemas, as dificuldades. Em cada momento da vida do apóstolo Paulo, era um dia da graça de Deus se manifestando. Lá em Tessalônica, está vendo o testemunho aqui? Lá em Tessalônica, de maneira pública, entre os perversos, os vadios, os judeus desobedientes e invejosos, não era isso que movimentava-se nas conversas paralelas. Mas o que era a conversa paralela? Estes que têm alvoroçado o mundo, que estão virando o mundo de pernas para o ar, chegaram também aqui, bandoleiros, não é? Coisa assim, quando na verdade os judeus desobedientes e invejosos, que buscou homens perversos dentre os vadios, estes sim, estavam alvoroçando, causando tumulto, invadindo a casa de Jason, para que pegassem Paulo, Silas e Timóteo. Por Deus, não estavam lá, levaram Jason preso, teve que pagar fiança, pagou. Então imagine você. Mas ele diz: vós e Deus, vós os que crestes. Ele vai falar: vós os que crestes, tem um conhecimento, vós sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Então o pronome vós, aliás, deixa eu contar, então, destacar para você esse comportamento. O que significa? Esse comportamento de uma conduta santa, justa e irrepreensivelmente. Significa que Paulo e seus companheiros viveram de acordo com os princípios divinos de santidade e justiça, sem dar motivo para críticas ou acusações. Mas deram. Mas qual era o alvo deles? Não dar motivo. Este era o alvo deles, não dar motivo. É como aquele aluno na escola, vou usar aluno na escola, porque na escola se estabelece a questão de disciplina, de comportamento. Eu costumo dizer, eu estava dizendo ontem para o Ernesto, que no primeiro dia de aula, a conversa deveria ser outra, deveria ser assim: você está começando agora o ano letivo, seu primeiro dia de aula, entenda, qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Você está mirando lá em dezembro
no encerramento? Está tendo um vislumbre, uma visão do encerramento e você entre os que concluíram o ano? Está tendo essa percepção? Ou você está aqui para entender o momento e se o momento não for favorável, você abandona, deixa? Qual é o seu compromisso? Então você é aquele aluno que está mirando, eu quero chegar até o último dia do ano letivo e tem mais, vou fazer todo o esforço possível para que alcance as melhores notas e não dê trabalho para professor algum e seja um aluno com uma boa conduta. É preciso ter alvos, amém? É preciso ter alvos. E acima de tudo isso, você assim deve proceder, se você é alguém que está em Cristo, por obediência a Deus e a sua palavra. Semana passada eu estava mencionando aqui no trabalho do apóstolo Paulo, eu disse a palavra convence, o exemplo arrasta, do testemunho de Paulo trabalhando, o testemunho dele tinha esse objetivo. Eu vou trabalhar para que outros percebam que trabalhando também podem envolver-se na obra de Deus, tal como eu estou, e eles serão os pregadores leigos, os missionários nas suas ocupações, ganhando pessoas para Cristo. Esse era o comprometimento de Paulo. Alguém, a irmã lá de Inês e Ribeirão, para ser exemplo tem que obedecer a palavra, mas acima dessa atitude vai estar um princípio da palavra de Deus. Acima de você ser um bom aluno, ter um bom comportamento, é o seu relacionamento, a maneira de você comportar diante de Deus. Amém? Diante de Deus. Onde é que você imagina que Deus está, sendo Ele onipresente? Você entende o que é onipresente? Entende, Tamara? A onipresença de Deus? Presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Lendo o Salmo 139, não tem como eu e você brincarmos de pique, de esconde-esconde com Deus. O salmista mostra, se for para tal lugar tu estás. Não tem como você ocultar-se, esconder de Deus. Lembra de Adão quando pecou? O que Adão fez? Se escondeu. Tentou, né? Diz a irmã Rô, tentou se esconder. De Deus não se esconde. Deus nos conhece. Que belo quando nós... conta-se de um irmão nos Estados Unidos, eu ouvi isso há tanto tempo atrás, que quando ele ia sair com o automóvel, ele vinha no banco do passageiro, abria a porta do carro, pois não, Senhor Deus, fechava a porta. Entende? Ele não era louco, não. Ele era alguém sensível à presença de Deus. Abria a porta, entrava, estava dirigindo, sensível à companhia de Deus. Que melhor companhia poderíamos desejar e ter do que a companhia de Deus? Tu estás comigo. E podemos ter essa companhia em todos os momentos. Em todos os momentos. No trabalho. Quantas vezes, que momento a gente pode ter sensibilizados pela presença de Deus. E nessa sensibilidade, quando oramos, maior fluxo de sangue vindo para essa região do córtex, aqui, córtex frontal,
e nos dando a condição de uma melhor maneira de tomarmos decisões. Presença de Deus. Voz de Deus. Paulo evoca: voz de Deus, sois testemunhas. Como eu dizia da escola, o alvo de ser alguém com o desafio de não dar trabalho, não precisar estar corrigindo, chamando atenção. No trabalho tem aquele funcionário que está sempre cobrando dele: olha aqui, você não fez isso. Poderia ser um funcionário dizendo: olha, eu quero ter uma boa atitude, ser responsável. Que, aliás, quando você está no seu posto de trabalho, eu disse ontem para o Ernesto, tem aula comigo, você está para trabalhar, não é uma diversão, não é uma distração, é uma ocupação. Quando eu chego ao mercado, que eu vou todo domingo pegar o pão para o café da manhã nosso aqui, eu entro na fila e lá na frente estão as pessoas daquele departamento atendendo o público e devem fazê-lo da melhor maneira possível. E se possível, e se necessário, com alegria. Amém? Na igreja também, um bom comportamento. Então envolve nossa casa, como isso pesa, né? Ter isso em mente, em percepção, está na sua percepção. Morava na casa da minha avó, tinha uma empregada que estava a serviço da casa. Não sei o que aconteceu na hora do almoço, uma discussão. A minha tia estava lá, a empregada saiu se demitindo. Já foi a minha tia atrás da empregada e as demais pessoas. E eu fiquei, acho que a minha avó ficou, e eu pensei, essa empregada não vai voltar, e quando eles voltarem, eles vão me dar a missão de lavar a louça. Eu falei, bom, melhor lavar agora do que lavar depois, na cobrança, na ordem. Agora, se eu tivesse pensado assim, eles vão trazer a empregada de volta e não vão precisar de lavar a louça. Era uma possibilidade, mas eu nem pensei nessa possibilidade. E olha que essa outra possibilidade aconteceu. Eles trouxeram. Eu tinha exatamente 9 anos de idade. Aí quando chegaram e viram aquela louça lavada, eu lavei, mas é que eu estava já racionalizando a questão. Já estava vendo, vou ter que lavar de qualquer jeito mesmo, não tem como fugir, então já vou lavar. Ou coisa assim. Gente, se a gente for entregar para o desânimo, para a preguiça, para a indiferença, elas mandam na gente. Se você deixar a preguiça, manda em você. Ela derruba a falta de vontade. Ela faz você ficar um imprestável. É verdade. É verdade. E tanto Paulo como Silvano e Timóteo, eles estavam no campo de combate, um influenciando o outro, não é? Um ajudando o outro. Em dado momento, Paulo, estamos aqui contigo para o que der e vier. Amém? É assim. Nós somos pessoas aqui na igreja. Viu a campanha que vocês fizeram do sorvete? A princípio parecia uma coisa assim muito distante e difícil e que corria a probabilidade de não dar tão certo quanto se imaginava. Mas você tem recursos. Se Deus
aprova, abençoa, aprovado, abençoado está. Amém. Nós não somos pessoas perfeitas, somos miseráveis, comedores de arroz e feijão, e que todo dia temos que destrancar, como eu falei a semana passada, a câmara dos horrores, na oração de confissão perante Deus, e o fazemos. Como eu contei hoje de manhã na escola dominical, num momento da minha vida, de uma etapa tão ruim, cruel, difícil, que eu podia perceber o quanto eu estava sujo, contaminado pelo pecado, que até pela manhã, depois de participar de uma atividade tão mundana e terrível naquela época, indo para os meus 18 anos, eu passo pelo calçadão, encontro uma irmã da igreja, aquela irmã dedicada, piedosa, toda alegre, e eu me via miserável, pecador, sujo. Eu precisava de uma obra de purificação. E Davi tão bem ilustra isso para nós: o homem segundo o coração de Deus, mesmo quando ele se maculou, ele se quebrantou, abriu a câmara dos horrores e confessou o pecado dele a Deus. E não mais você tem uma outra situação que Davi tenha uma reincidência naquilo. Entrou na direção da conduta que Deus desejava que assim ele tivesse em procedimento, e assim foi. E encerrou os seus dias, podendo dizer para o seu filho: eu vou pelo caminho de toda a terra. Aquele que haveria de sucedê-lo no trono, Salomão, esforça-te, pois, e ser homem. Eu penso aqui, homem de Deus. Você, mulher de Deus. Humanamente falando, é impossível, é difícil. Mas Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Está aí o Espírito Santo, o nosso professor divino. Nós não temos capacidade nem de orar como deveríamos. O Espírito nos auxilia com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as intenções do coração de Deus. Eu acho impressionante, vibrante, quando Deus, no Salmo 139, a palavra ainda não chegou na sua boca, e Deus já sabe o que você vai falar. Socorre quando eu começo a orar. Eu não sei tudo que eu vou falar na oração. Eu vou falando, vai surgindo a situação, e eu vou orando. Eu vou falando, eu vou orando. Eu não sei tudo que eu vou. Eu não escrevi no papel a minha oração. Não é algo escrito. É algo que eu vou suscitar do meu ser perante Deus, que envolve leitura, estudo, meditação da palavra de Deus, que vem do pensamento. De repente eu vou começar a orar, eu quero adorar a Deus, e de repente vem uma expressão bíblica, uma colocação da palavra de adoração, do louvor perante Deus. Vós e Deus sois testemunhas. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Fazia parte importante do ministério do apóstolo Paulo, tinha consciência disso. Tanto é que esta epístola é a primeira
que ele escreveu, dentre as epístolas que Paulo haveria de escrever. E olha lá o que ele diz para estes amados, no capítulo 5, capítulo 5, estou tentando achar o versículo aqui, me veio agora a mente. Será que é nesse capítulo aqui? É nesse sim. Abstende-vos de toda aparência do mal. E fugiu agora o versículo. Aqui, 22. Versículo 22. Eu também estava usando bem essa. Abstende-vos de toda aparência do mal. Mais na frente vai dizer isso. Princípios, preceitos para a conduta aprovada por Deus e tão necessária. Você entendeu o que isso significa? Qual é o contexto? Você entendeu também o vós, referindo aos convertidos em Tessalônica? Qual o contexto deste verso? Qual que é o contexto desse verso? Esse verso, ele faz parte do capítulo 2. Sim, verdade, você está vendo aí que faz parte do capítulo 2, é indiscutível. No capítulo 2, Paulo traz para nós os conceitos da palavra de Deus no tocante ao ministério dele em Tessalônica, que envolveu a pregação e da pregação a parte prática. E na parte prática, nós estamos estudando exatamente o comportamento, a conduta do apóstolo Paulo com aqueles irmãos, que envolveu brandura, como a ama que cria os filhos, a ternura de coração. Depois nós falamos também de uma atitude de sacrifício de Paulo por Cristo, que envolveu uma ocupação no trabalho secular que ele realizou, e nós muito bem destacamos no versículo 9 a importância disso para os tessalonicenses. E agora então o testemunho da conduta aprovada no versículo 11, no lado prático. Você olhava para Paulo pregador, mas você viu a ternura dele, você viu a atitude de trabalho dele, que homem que se ocupa, que trabalha, que se envolve e ainda realiza com empenho, dedicação, entusiasmo a obra de Deus. Porque ele tinha princípios norteando, ele tinha um compromisso com Deus na sua palavra. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante textos que certamente estavam em evidência, em consideração para o apóstolo Paulo. Do contexto do verso vem uma pergunta: qual a importância desse verso para o povo de Deus? Qual a importância do versículo 9 para a vida e viver do Felipe, da Esther, do Rafael, do Ernesto? Qual a importância desse verso para o povo de Deus? O versículo vai ser um lembrete, algo que deve nos fazer lembrar que a nossa vida deve ser de acordo com os princípios divinos de santidade e justiça, de sermos testemunhas de Deus em nossas vidas. Amém? A minha vida deve ser pautada num viver de princípios que envolvem santidade e justiça. Eu ainda vou mencionar, vamos destrinchar mais essas colocações que Paulo faz. Não vai ser hoje não vai dar tempo. Mas a nossa conversa vai prosseguir. Você
não deve perder a continuidade, deve dizer: Deus, eu estou interessado. Você está interessada? Você está interessado? Estou interessado. Eu quero envolver a minha vida. Eu disse esses dias na escola que eu estudo, que o que eu aprendo lá, eu coloco em prática, porque eu preciso fazer o estágio, a praticidade daquilo. Como que funciona aquilo na prática? Então, vou aprender para quê? Para enfeitar o pensamento? Para servir de enfeite, para memória? Não, tem que aplicar aquilo na prática. Exercício de matemática, os mais buscados são aqueles que vão para a prática. E muitas da prática e o aluno fica assim: nossa, eu preciso aprender isso, porque vai cair no vestibular, na prova do Enem. Então eles dão muito valor para aquilo que vai para a prova. Imagina quando não tinha a prova do Enem. E aí? Mas tinha um vestibular. Há um momento que você tem que dedicar aos estudos. Sim, tem que dedicar aos estudos. Eu estudo aquilo que é importante. Imagine você, por exemplo, eu sou servo de Deus, dependo sim do Espírito Santo para pregar, mas preciso aprender, preciso ter aula de português, aula de comunicação. Estou num curso novo agora. Uma pessoa que está com quase, sei lá, deve ter uns 80 anos de idade, resolveu montar um curso, ele tem uma experiência fascinante. Eu falei: Deus, eu estou recebendo aula com essa pessoa, que legal, essa pessoa está disponibilizando na sua velhice, compartilhar aquilo que também no passado tornou tão desejosa de aprender, e ela pôde aprender, e está matando algumas curiosidades que eu tinha. Nossa, que legal, eu passei anos tentando aprender, tentando entender como isso funciona. Olhem assim. A relação entre santidade e justiça mencionadas nesse verso é que a santidade é o padrão divino para a conduta moral. A santidade é o padrão divino para a conduta moral, e a justiça é a aplicação desse padrão na vida cotidiana. Eu tenho padrão moral, aliás, padrão divino para a conduta moral. A santidade vai dizer: isso é puro, isso é sujo. Isso é contaminação, isso não é contaminação. Semana que vem nós vamos ver Levítico, quando Deus diz para o seu povo, não é para o mundo não, diz para o seu povo: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou. Você entende isso na prática, quando Deus diz que Ele é santo? Com Ele não existe nenhum traço, sinal, vestígio sequer de contaminação, de pecado. Ele é puro, Ele é santo. E o princípio de nós sermos santos não tem nada a ver com impecabilidade. Não. Tem a ver com você e eu sermos separados para Deus. Um tiquinho estou adiantando para você da semana que vem. Podemos ser santos, justos, irrepreensíveis, como cristãos, seguidores ou seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo e buscando a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu pergunto: já chegamos totalmente lá? Não! É como Paulo: uma coisa faço, esquecendo as coisas que estão atrás de mim, prossigo para o alvo, e vamos prosseguir para o alvo até o dia de darmos o nosso último suspiro, e ainda vamos olhar para nós, terríveis pecadores, diante de um Deus santo.
testemunhas de Deus em nossas vidas, vivendo de acordo com os princípios divinos da santidade e justiça, compartilhando o Evangelho com outras pessoas. A mensagem central deste verso, por último agora, é que os apóstolos e Paulo, Silvanos e Timóteo viveram de acordo com os princípios divinos de santidade e justiça e foram testemunhas de Deus em suas vidas. E para a semana que vem, então, vamos entrar na pergunta. Já adiantei um tiquinho para você. Mas o que significa ser santo, justo e irrepreensível? Tá ok? Semana que vem, o que significa ser santo, justo e irrepreensível? Coloquemos-nos em pé nesse momento. Leia, pense no que você leu, reflita, observe a sua vida. A Bíblia afirma inequivocamente, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida há uma eternidade. Onde é que você vai passar a eternidade? No lago de fogo? Lá é quente, hein? Não é esse calorzinho que você tem aqui não, viu? Lá é aquele calor em elevadíssima temperatura, onde o seu fogo não apaga e o seu bicho não morre. Ninguém em sã consciência, em sã juízo, quer ir para o inferno, que até nem gostam de ouvir essa palavra, mas o inferno foi preparado para os diabos e seus demônios, como a Bíblia fala, anjos, e todas as gentes que se esquecem de Deus. E o caminho para Deus é Jesus. É Jesus. Se você não está pronto para obedecer Jesus, você não vai obedecer mais ninguém. Ou você obedece Jesus e vem a Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, ou você não vai obedecer absolutamente ninguém. Se você não é capaz de ter compromisso com Deus, você não terá compromisso absolutamente com ninguém. Testaram um jovem numa empresa. Você estava pronto para abrir mão do compromisso com Deus, dos cultos que ele tinha que frequentar, da vida cristã e tal, assim, para assumir um cargo na empresa onde ele ganharia muito bem. E a esposa dele já cresceu os olhos, dizendo: marido, vamos poder colocar os filhos numa boa escola, nossa vida vai ser assim, assim, assim. Ele foi para a empresa e tomou a decisão mais exata, precisa que ele poderia fazer. Ele refletiu: eu não posso romper com Deus no meu compromisso. E diante da reunião que lá fizeram, ele se apresentou, eles queriam saber qual a sua resposta. Ele disse: não posso assumir tal compromisso com a empresa de vocês, porque significaria romper compromisso com Deus. Eu não posso romper com meu Deus. E eles disseram para ele assim: exatamente pessoas como você que nós queremos para assumir esse cargo, pessoas que têm compromisso, porque se você, alguém está rompendo com o seu Deus por qualquer coisa tão pequena em vista, quem garante que você não vai romper conosco por qualquer outra coisa tão pequena? É verdade. Por isso a Bíblia diz: ser fiel até a morte. A decisão mais importante desta vida
e a mais bela, significativa, impressionante, é quando alguém entrega o seu caminho ao Senhor. É quando alguém diz: Jesus Cristo, eu creio que Tu és o único e todo suficiente Salvador. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. Eu quero, venha, habita o meu coração, seja o meu Senhor e Salvador. Eu quero seguir-te pela fé e aguardar a Tua volta e ao encontro de Ti, no arrebatamento, eu ter aquele belo, magnífico, estupendo encontro com o Senhor. A ponto de Paulo dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu sou de Jesus, amém? Se é de Jesus, identifique-se, apresente-se e venha para o grupo daqueles que já estão com o crachá. Sou de Jesus. E quando falarem mal dos seguidores de Jesus, entenda, está falando mal de você também. E quando ridicularizarem os seguidores de Jesus, entenda, é de você também que estão ridicularizando, censurando, criticando. Mas que decisão a mais importante: sou de Jesus. Em qualquer lugar que você estiver, alguém vai reconhecer que você é de Jesus. Assim foi com Pedro e com João. Lembra de Pedro? Você também é um deles, um dentre eles. Ainda que ele negasse, o que eles disseram? A tua fala te denuncia. Você tem a marca de Jesus? Identifique-se. Vamos orar nesse momento. Deus abençoe. Que você tenha, não olhe para você, não olhe para as circunstâncias, olhando para Jesus. Amém? Autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Diga: Jesus, cuida de mim. Jesus, o Senhor tem o melhor cuidado para mim. Vamos orar. Obrigado, Deus bendito, pela bendita palavra do Senhor hoje à noite e por estes amados que se entregaram a ouvir, a receber a instrução, o estudo. Eu ainda estou aprendendo a pregar, Senhor. Eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor. Tu conheces as minhas limitações, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Longe estou da perfeição, mas quero prosseguir para o alvo de Cristo na minha vida. Paulo, na palavra, é um desafio para mim, como bem sabe o Senhor, por todos esses anos da minha conversão. E Deus, é um privilégio poder estudar a Tua palavra. E no texto que estamos estudando, às vezes eu olho para mim e falo: eu sou incapaz, Senhor. Ainda bem que o Senhor tem misericórdia e graça para conosco. Abençoe o nosso povo, ó Deus, que ninguém saia daqui inerte, indiferente, mas que tenha a Tua palavra aquecendo os corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém.